Plano de reformatação é literalmente como o exame é obtido e como você enxerga esse exame. O principal plano de aquisição na tomografia é o plano axial, ou seja, é o plano em que a gente vai fatiando o paciente. Então, o paciente tem um eixo longo, o maior eixo dele aqui, e o axial vai fatiar perpendicular a esse eixo longo, de forma que a gente vê aquelas fatias, aquelas rodelinhas do paciente. É como se você estivesse passando o paciente numa máquina de fatiar queijo. Contenham-se aí os jacks tripadores da plateia. Não é para você falar, pelo amor, eu tô falando que é como se fosse, tá? Uma máquina de fatiar o queijo, fatiar o presunto, fatiar o salame, a linguiça, o que você preferir de comida ali, você fatia, não faz aquela rodelinha, beleza. Aquilo ali é um corte axial. Mas existem dois outros cortes importantíssimos, que são o sagital e o coronal. O coronal é um corte que segue o plano da sutura coronal. Ele fatia o paciente no sentido antero-posterior e você vê o paciente como se ele estivesse de frente para você. Já o corte sagital é no sentido da sutura sagital e vai cortar o paciente aqui no meio. Você vai ver o paciente de lado. Então, ok. Para que serve isso? Para a gente poder ver as estruturas do corpo que são tridimensionais da melhor forma possível. Se a gente vê ela só no plano axial, às vezes a gente pode não compreender o todo da coisa. Então a tomografia geralmente é obtida no plano axial e a gente reconstrói no computador nos planos coronal e sagital para olhar o exame como um todo. É claro que para reconstruir isso de forma correta, o exame tem que ser feito da forma correta. Mas isso é assunto para uma outra aula. Bom, então o plano coronal é de frente. Eu gosto de lembrar que é o plano que eu boto a coroa no paciente, segue a estrutura coronal, eu boto a coroa. Como é que você bota a coroa? Você pega a coroa e bota a coroa. Pega a coroa e bota a coroa. Então é esse plano aqui. Já o plano sagital, você vê o paciente de lado de side. Plano sagital. Plano sagital, você vê o paciente de lado. Então esses são os exemplos aqui. Eu tenho um plano axial, faz uma rodelinha, faz uma fatia do paciente. O plano coronal, eu botei a coroa, estou vendo ele de frente. E o plano sagital, em que eu vejo ele de side, eu vejo ele de lado. Ok? Então, beleza. Mas, além de saber o plano de reformatação ou o plano de aquisição, você precisa conhecer a lateralidade. Na verdade, isso é até mais importante, ou pelo menos tão importante quanto. E para saber a lateralidade, né, o que é direito e o que é esquerdo aqui na tomografia, é relativamente fácil, desde que você consiga usar um pouco a sua imaginação enquanto isso não estiver enraizado em você. Bom, como é que o paciente faz o exame? Ele deita numa maca e essa maca vai entrando no aparelho e ele entra de cabeça e as imagens vão sendo lá obtidas em 360 graus. Então é exatamente como esse paciente está fazendo aqui. O aparelho está aqui e ele vai entrando de cabeça enquanto vai sendo obtidas as imagens em 360 graus. Imagina que você é essa câmerazinha aqui. Imagina que você é essa câmera. Beleza, o que está perto de você? É a cabeça do paciente ou são os pés? Os pés do paciente. E o paciente está de barriga para baixo ou barriga para cima? Barriga para cima. Então, se você conseguir imaginar toda vez que você estiver olhando a tomografia no plano axial, que o paciente está deitado, decúbito dorsal, né, barriga para cima, com os pés voltados para você, você nunca vai errar lateralidade, porque você sempre vai lembrar que esse é o lado direito e esse é o lado esquerdo. Imagina o paciente aqui, esse aqui não é o lado direito dele e esse é o esquerdo. Beleza, aqui vai ser sempre dessa forma também. Ou você pode simplesmente decorar, mas eu garanto para você que decorar só vai durar 1-2 dias e depois já era, você vai esquecer tudo. Então, usa um pouco a imaginação nesse momento que você nunca vai esquecer. Imagina o paciente aí flutuando na sua frente. Enfim, segura um pouco a imaginação, imagina só ele flutuando na sua frente mesmo, precisa imaginar mais nada do que isso. E aqui vai ser o anterior e aqui vai ser o posterior, tá? É importante você lembrar disso. Isso aqui não é inferior e nem superior, é anterior e posterior, porque o paciente está deitado. Então essa é a parte anterior dele, essa é a parte dorsal ou posterior.